Estamos lendo dos escritos do Baal HaSulam, página 46, artigo Guf Nefesh, corpo e alma. Também se encontra no livro Kabbalah para estudantes, página 527. Podem ser feitas perguntas no nosso site cab.co.il. As perguntas pertinentes serão feitas ao vivo. Então, artigo, corpo e alma. Antes de esclarecer essa questão elevada, é importante para mim observar que, embora todos os leitores pareçam considerar impossível esclarecer e trazer um assunto tão perto para a mente humana, salvo baseando-se em conceitos abstratos e filosóficos, como é normalmente no caso deste tipo, desde o dia que eu descobri a sabedoria cabalística e me dediquei a ela, eu me distanciei da filosofia abstrata e todos os seus ramos, e porque eles são distantes como o leste do oeste, e tudo que eu escreverei será a partir de uma perspectiva puramente científica, precisa, absoluta, e através do reconhecimento simples da prática, ou seja, das coisas úteis. Por um lado, ele diz, eu entrei na sabedoria cabalística. A entrada na sabedoria cabalística me distanciou da filosofia, das filosofias. O que ele quer dizer? Que ele era filósofo? Estudou filosofia? Ele era um juiz em Barsha e depois trabalhou em Jerusalém. O que ele quer dizer? Que qualquer coisa, se não a sabedoria cabalística, é filosofia. É muito simples. Não pensar que filosofia é algo separado e toda a humanidade com todas as suas coisas e a sabedoria cabalística, não. Fora da sabedoria cabalística, todas as coisas distintas, depois de todas juntas, o que o homem observa é filosofia. Sim, e é por isso que a filosofia, digamos, PhD, um doutor em filosofia, digamos que ele trata a vida de forma geral, o conhecimento geral da vida, digamos. Ou seja, que não querem dizer que ele tem isso. E no final das contas, não há duas coisas na vida que tu está pegado à sabedoria cabalística ou à filosofia. Inclusive que tu seja um rabino na Polônia, não importa o que tu sejas. A observação é mais direta, mais curta do que nós pensamos ou vivemos. É por isso que ele disse, eu entrei na sabedoria cabalística e agora eu trato toda a minha vida e tudo que se encontra na minha vida de forma científica, clara, racional e forte, vigorosa. E com relação ao restante, se tu não estás com a Kabbalah, inclusive os cientistas, e depois de tudo tu te encontras no que se chama na filosofia. Inclusive que tu seja um físico, tem esse mesmo título, certo? Não simplesmente assim, que não tenha razão. Embora eu vou mencionar as palavras abaixo, será apenas para indicar a diferença entre o que a mente humana pode se elevar e que pode ser entendido utilizando os conceitos da Torá e da profecia, que são baseadas em fundamentos práticos. Ou seja, somente se tu trata com a sabedoria cabalística de forma real, prática, em que tu comprova tudo dentro do desejo de receber, conforme as luzes, e Kelim e Reshimot, então tu trata com a matéria da criação. E todo o restante, o resto das coisas, tu pode ser cientista, acreditar somente nos teus números e teus aparelhos, não importa. Tu, depois de tudo, estás preso à filosofia. Com relação à sabedoria cabalística, isso se chama investigação, que depois de tudo é abstrata da matéria. Porque a matéria é o desejo de receber. Os fenômenos por cima do desejo de receber, que tu não leva em conta sobre o desejo de receber, o próprio desejo de receber, que tu não o sinta, e a força que atua neles. Todos esses fenômenos externos, química, biologia, não importa o que, isso já é filosofia. E tu desconecta
tu te desconecta desta base que é o Kli e a luz. E eu quero esclarecer os conceitos aqui referentes a corpo e alma, como eles realmente são, pois a verdade e a mente sã são uma e a mesma coisa. Isso ocorre porque a verdade está disponível para qualquer um, mas apenas pelo Espírito da Torá Santa, e removendo todos os conceitos distorcidos que têm raízes, que se enraizaram, na verdade, entre o povo. Esses são os principais métodos abstratos, retirados a partir do qual o Espírito da nossa Santa Torá está totalmente distanciado. O que nós entendemos aqui? Nós não entendemos nem sobre o nosso corpo. Nós podemos, sim, sentir o corpo, podemos fazer distintas observações no nosso corpo, mas isso não significa que nós saibamos o que ele significa, o que ele é. Nós sabemos somente os fenômenos externos. Eu não sei que isso é um Kli, que ele está descrito, se refere a mim, como um corpo que existe, biológico, que assim eu o sinto. Frio, calor, densidade. Eu não descrevo desta forma. Porém, isso não é o corpo. Isso ocorre dentro de mim, se descreve dentro da minha máquina fotográfica dentro de mim. Quem é o corpo realmente? Eu não sei. Eu não sei esse mesmo desejo que existe nele, em relação a Shoresh, dentro do desejo geral, ou no último nível do Sulam. Aí o desejo de saber que é assim, assado, em relação à luz, como o meu corpo dentro deste mundo, que tudo se descreve dentro de um Kli, de um vaso, de uma forma de um vaso, de um Kli. Não, eu estou desconectado desta observação. É por isso que também o corpo não posso observar nem medir. Certamente, eu não sei muito menos o que é Nefesh, Neshama, espírito. Eu não consigo esclarecer, eu não consigo fazer qualquer experimento, qualquer experiência em relação a ele. Quando eu dou, quando eu faço alguma reação, como na ciência comum, inclusive de forma externa. Estou certo que muito menos em relação àquele a luz, que é a base de qualquer investigação, de todo o sustentáculo da natureza existente. Bom, vamos ver. 3 métodos no conceito de corpo e alma. Em geral, achamos que os métodos que existem em todo o mundo a respeito dos conceitos de corpo e alma estão reunidos em 3 métodos. Primeiro método, o método da fé. O método da fé afirma que tudo o que existe é o espírito ou a alma. Eles acreditam que há objetos espirituais separados uns dos outros pela qualidade. Eles são chamados de almas das pessoas. E que elas existem de forma independente, antes de revestir-se num corpo humano. Depois, quando o corpo morre, a morte não se aplica a ela, porque o objeto espiritual é um simples objeto. Na sua opinião, a morte é apenas uma separação dos elementos que compõem o objeto. Isto é possível em relação aos objetos físicos, materiais, compostos de vários elementos que se desintegram com a morte. Mas a alma espiritual, que é um objeto extremamente simples, sem qualquer complexidade, não pode ser separada de qualquer forma, porque essa separação seria como que anular a sua existência. Assim, a alma é eterna e existe sempre. O corpo, como eles a entendem, é como uma roupagem, uma roupa para este objeto espiritual. A alma espiritual se veste nele, no corpo, e usa-o para manifestar as suas forças, as boas qualidades e todos os tipos de conceitos. Além disso, propicia o corpo com vida e movimento.
e guarda-os do dano. Assim, o corpo sem vida em si é imóvel e não contém nada além de matéria morta. Como vemos uma vez, a alma afasta-se quando morre e todos os sinais de vida que vemos nos corpos humanos são manifestações dos poderes da alma, poderes espirituais. Ou seja, existe algum tipo de força, certo? Que se veste no corpo, pode ser inerte, vegetal, vivente, e esta força atua dentro da matéria, então mantém esta matéria em alguma composição em vida, em algum processo que se chama vida, e etc, e etc. E esta força pode desaparecer da matéria. Então a matéria não tem esta força. Então esta força desaparece da sua base, rompe. Como as bases da natureza. Isso se chama Nefesh que vive, Nefesh mental. Quando disse errado, era mental, desculpa. Então, é na forma que se encontra um superior do Guf, compõe o corpo o mantém vivo, o faz morrer. Então, resulta que o Nefesh é eterno e o Guf vive até que o Nefesh se encontre dentro do Guf do corpo. Exatamente como estudamos no Partsuf, na sabedoria cabalística, que recebe a luz e se purifica, certo? Em que é como se estivesse dentro do Partsuf, significa ele está vivendo, e quando a luz sai, ele morre. É como semelhante. Por que eu disse o exemplo da sabedoria cabalística aqui? Em que se o homem inventa no nosso mundo alguma invenção, alguma filosofia, alguma teoria, é porque está formado de tal forma. E nós realmente, na nossa base, nós temos esses fenômenos, que se expande a luz, se purifica a luz do Partsuf, em que a expansão vive, nasce e se retira, se purifica e morre. É por isso que nos vem dentro da nossa sensação da mente isto, receber a vida e a morte. É isso. Não que simplesmente vem do ar ou de algo assim. Deve haver em nós algum tipo de base, de cimento para isso. E isso realmente existe. Porque não pode ser que venha algo na cabeça do homem se não existe alguma existência na realidade, de alguma forma, alguma medida. Sim. Isso de que existe uma existência, o que falta existe, isso é claro. Mas de onde vem a ideia de que existe alguma existência fora de mim? Por fora da minha existência? Porque eu vejo que eu vivi e depois ele morre. Algo havia nele, ele respirava, digamos. Se tu pega o Aristóteles, digamos, ou Platão, eles dirão que a alma do homem é a respiração do homem, distintas coisas. Os egípcios, eles não queriam deixar que o corpo seja decomposto ou desaparecesse. Por quê? A alma estava no corpo e eles pensavam que se o Nefesh, se não podemos dominar o Nefesh, vamos dominar o corpo. E assim vão fazer com que Nefesh fique aqui, etc, etc. Ao redor disso tu tens toda a cultura e a educação, todas as bases da vida e da morte, do cristianismo. Quando o homem morre, o que recebe a partir disso, aqui, isso que temos na nossa vida. Porque este ponto é o ponto que diferença entre o homem e o animal. Há uma diferença quando o homem começou a pensar nisso de que ele morre porque morre, e o que acontece? Aqui se formou o homem.
Porque o animal não tem uma revelação, não existe essa revelação nele, porque existe algo que vem até mim e se retira de mim, sai de mim. Esse já é o homem. Este método é o método mais antigo, certo? E tu vês, existe até hoje. Nós também falamos assim por nós mesmos, porque é fácil, de tal forma, de uma forma natural, dizer que o homem vivia e a alma da sua vida que existia ali se foi. Os distintos métodos também. Existe algum corpo que incomoda a alma e se retira. Que tem a ver uma coisa com a outra, certo? Dentro disso chega já a corpo são e mente sã, que são filosofias da Grécia e da Roma. Não é simplesmente assim, mas é sobre a mesma base. Sim. Uma pergunta. Por que este método se chama método da fé? Porque acreditam nisso. Porque acreditam que existe algum nefesh, alguma alma, e que ela é eterna. E se encontra por fora. E começa a se materializar dentro do corpo. E quanto maior este corpo, e quanto seja importante, inteligente, então o homem é mais importante. O homem não tem nada mais que carne, senão que tudo que encontra nele é nefesh, é alma. E é por isso que acreditam nisso, de que esta força ajudou, esta força eterna existe. Então assim o homem terá que se preocupar com ela. Então fala da minha alma, em que a pessoa depende dessas distintas observações. Tu sabe o que é espiritual? Em distintas coisas. A humanidade, como na educação, pensam que este nível no homem se chama espírito do homem. Isto precisamente não deve ter qualquer conexão com o Criador. E é isso que eu quero acrescentar aqui. Não precisamente uma conexão com o Criador, mas sim que simplesmente dentro de nós sabemos de onde vivemos. Tu vês, em relação aos cientistas. Os cientistas começam a pensar antes que morrem, depois, quanto que existe antes de viver e depois que morre com a alma. Isso é uma confusão que jamais terminará, até que o homem descubra a verdade. Todos os cientistas, tu pode falar com os mais brilhantes, eles não sabem disso. E, por outro lado, querem investigar muito. Que dizem? Há um doente, uma força. Em hebreu se diz Holet Nefesh, tem a sua alma doente, se chama louco, ou que tem uma conexão com o seu corpo. É assim que nós dizemos. Tu não diz que está doente do corpo, que é carne e sangue, senão que tu diz, ele está doente da alma, louco, transtornado ou algo assim. Ou seja, é lógico que isso pertence à fé, à crença. Inclusive, de acordo com as observações que eles fazem, investigam o corpo quando vive, quando ele morre, que existe algo assim, que vem e se vai e se retira. E aqui existem muitas teoristas. Como eu posso manter o nefesh no corpo? Diga-me tu. Quais os métodos de ser mais magro, mais esportista, mais tranquilo, etc, etc. No fim das contas, dentro da inconsciência do homem, são métodos de como eu vou colocar a alma dentro do corpo. É tudo. Sim? Nós tratamos com este mesmo método antigo, que nós pensávamos que os modernos, nós somos modernos, e todo o tempo nós estamos trabalhando como manter o nefesh no corpo, a alma dentro do corpo. Sim.
de Nova York, Chile, pergunta a mesma pergunta. Qual a diferença entre Nefesh e Neshama? Em outras palavras, como a humanidade utiliza, não há diferença. Nefesh, Neshama, espírito, alma, é tudo a mesma coisa. Não sabe o que significa Raya e Ridá, porque realmente é assim. Nós vemos na sabedoria cabalística que essas coisas, Raya e Ridá, não se revestem de forma direta. Porém, Nefesh e Neshama receberam dentro da sabedoria cabalística uma utilização para a humanidade. Porém, sem definições exatas, realmente, em psicologia ou algo assim. Para a humanidade é a mesma coisa. Pode entrar no Wikipedia ou algum dicionário e ter as definições e a ideia de distintos sábios e saber o que eles dizem. Porém, é assim que é. Uma pergunta do Canadá. Qual a conexão entre os desejos do corpo, a personalidade do homem e a raiz da sua alma? Se encontram em conexão. Porque as qualidades externas e seus costumes e a família, tudo que ele recebe, é para desenvolver a alma dentro dele, certo? Porém, nós não conseguimos identificar conforme distintas qualidades externas qual o tipo de alma que ele tem. Não conseguimos. Podemos só dizer que as pessoas que têm realmente um grande futuro são pessoas difíceis. É difícil para eles e difícil para os demais. Outra pergunta curta e acabou. Certo? Sim. O doutor, pode perguntar. Por que nós pensamos que o corpo é ação e a alma é ação? Então, de acordo com que vamos falar da alma. Como podemos falar de alma? Do corpo nós pensamos que a alma dá vida ao corpo. Então nós pensamos que o corpo vive e é saudável e pode ser que viverá mais. E é assim que nós pensamos. Que as pessoas fisicamente são saudáveis vão viver muito. E exatamente não. Porém, assim, de forma natural, nós assim pensamos. É por isso que nós dizemos que o corpo saudável, existe uma alma sã. Sim. Isso provém dos gregos. Mente sã e corpo sã. Dos latinos. Do idioma latino. Que os italianos conquistaram na Itália. Na época de Roma. Sim? Bom. Pergunta, mais uma pergunta então. Uma pergunta de Sarsava. Como se corrige os doentes mentais em relação à sabedoria cabalística ou por meio da Kabbalah? Doentes mentais? Podem ajudar através do corpo, equilibrar suas reações no corpo, porém os fenômenos internos nós não sabemos. Não podemos mudá-los para o bem, senão que somente fazemos algo externo, que o corpo físico não se impressione tanto de suas enfermidades. É isso que nós podemos fazer. E isto se refere à medicina. Que podemos ajudar é para acalmar, no fim das contas, o corpo de distintas explosões internas que não se arrebentem dentro dele, também no corpo, que a reação também não seja, na verdade, que ela seja mais lenta, certo? Mais tranquila. Com isso nós terminamos e passamos a outra parte da nossa fala. Vamos ler do Zohar